Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 6 de fevereiro de 2024 e este é o nosso episódio número 1063. Hoje vamos dar uma olhada na Celesc, companhia elétrica de Santa Catarina. Muito a falar sobre as companhias elétricas, mas eu não vou falar nada não. Vou olhar os números aqui. Temos aqui o ITR do terceiro trimestre do ano passado. Vamos achar a Celesc aqui na planilha. Então o que nós temos aqui, vamos ver, é uma empresa que até que o endividamento dela, frente ao seu patrimônio, não é dos piores para as empresas de setor elétrico, 0,85. Passivo seu patrimônio 3,03. Eu até falei isso até no episódio anterior, né? As empresas elétricas elas têm esse perfil de carregar bastante dívida e vão vivendo assim, né? Pelo menos desde que eu comecei a analisar empresas, eu não me lembro de nenhuma falir exatamente. Elas vão mantendo esse perfil, mas eu fico sempre com medo ou preferindo investir em outras empresas que têm uma dívida mais moderada, né? Então nós estamos falando aqui numa dívida de 2 bilhões e 500, vai aqui, ó, 2.449. E na média dos últimos 10 anos aqui, um lucro médio de 433 por ano. Então dá mais de 5 anos, né, de lucro para pagar aquela dívida. E se for olhar a geração de caixa, fluxo de caixa livre, aí esquece, porque o fluxo de caixa livre da Celesc tem sido negativo nessa média dos últimos 10 anos e pior ainda se for olhar a média dos últimos 5. Tá? Vamos pegar os dados existentes para o ano passado, né, que não é o ano inteiro. Um patrimônio líquido, 3 bilhões 187. Passivo, 4 bilhões 212. O circulante, soma com o não circulante, 4 bilhões 199. 8 bilhões 411. Empréstimos, dívidas, 421 milhões de curto prazo e mais 2 bilhões e 23 de longo prazo. Total, 2 bilhões e 444. Então, tanto a dívida quanto o passivo ficam mais moderados frente ao patrimônio líquido. O que é um ótimo sinal a princípio, né? Receita 7 bilhões 813, só que essa receita é para 3 trimestres. Imaginando que ficaria igual para 4 trimestres, a gente faz essa multiplicação por 1,333, a receita seria de 10 bilhões 417. Eu esqueci de fazer a liquidez corrente, vou pegar, que é o ativo circulante, 3 bilhões 488, dividido pelo passivo circulante, 4 bilhões 212, então 0,83. Que é um número complicado aqui, porque a Celesc fica com menos dinheiro disponível do que ela imagina que vai gastar nos próximos 12 meses, né? Então isso não é bom para a solvência dela. Sabemos que essas empresas têm meios de equacionar isso, assim, não é o fim do mundo, mas não... Aí que tá, né? Quando você quer poder investir nas melhores empresas e tal, essa aqui não entra. Lucro, 468 milhões. Vou fazer essa conta aqui. 468. Então, projetando para o ano, daria 624 milhões de lucro. É uma empresa que tem uma discrepância enorme entre lucro e fluxo de caixa livre. Isso num prazo de 10 anos, né, que é uma questão assim,
a se observar com muito cuidado, né? Vamos ver o fluxo de caixa livre. Então, 560 milhões operacional e de investimento menos 713, né? Então, mais uma vez, ela tem toda a cara de que vai ficar com fluxo de caixa livre negativo. Às vezes isso pode acontecer, assim, você pode imaginar, não, está investindo e tal, tá bom, então está crescendo a receita? No mínimo a gente esperaria isso. E não está crescendo a receita, né? Então essa empresa vai ficando fora da nossa ideia de investir. Celesc, vou pegar o preço dela aqui. Deixa eu tentar assim. Então o preço dela é 2 bilhões 593. Subiu aqui, como várias subiram, né, ao longo de um ano, por aí. E se fosse pensar em preço sobre lucro, olha, quase 6 vezes aqui. Deixa eu até atualizar o referencial de preço sobre lucro. Ó, 5,74 vezes, você falaria, nossa, tá barata, né? Por aqui tá barato, mas você olha o fluxo de caixa livre, é negativo, né? Então, só por um fluxo de caixa livre negativo em 10 anos, dificilmente eu investiria, né? Só na raríssima, né? Nunca aconteceu eventualidade de eu saber ou confiar muito fortemente que tem alguma coisa que vai mudar esse cenário no futuro. Nunca aconteceu. Então é isso, aprendemos um pouco mais aqui sobre a Celesc e a gente volta nos próximos com outras empresas. Um abraço, tchau, tchau.